Yukimura é um garoto tímido, mas acaba namorando a garota nerd tímida. Eu sou o Zeon Anime, e bora! A estudante pesquisadora do grupo de ciências, Rimuru, começa seu dia de trabalho criticando os hábitos alimentares de seu colega de grupo, Yukimura. Ao iniciar seu trabalho, ela o questiona sobre sua apresentação, que ela presume que ele vai copiar, já que ele é um completo fracasso. No entanto, Yukimura responde que fará a apresentação concisa para que até mesmo seus dois neurônios consigam entender. Ela então confessa casualmente que está apaixonada por ele, o que o choca, e ele pede evidências para provar seu amor. Ela lhe entrega um gráfico de todas as vezes que sentiu Doki Doki perto dele, mas ele chama isso de opinião pessoal, então ela compara seus sintomas à população em geral. Ela então revela que começou a notá-lo desde que ele apareceu em seus sonhos e até revela que estavam de mãos dadas em seu sonho. Isso faz Yukimura confessar que também teve um sonho semelhante com ela. Outra estudante kanadê chega, mas eles a ignoram enquanto Yukimura divaga sobre como ambos podem determinar se amam através de um experimento que compara seus sintomas à população em geral. Yukimura empurra Rimuru contra a parede, e depois de um tempo, confirma que os batimentos cardíacos dela estão altos. Há um tempo, eles pedem conselhos amorosos a Kanade, e ela lhes conta sobre um mangá onde um cara empurra uma garota contra a parede, o que faz o coração dela acelerar de amor. Então eles decidem copiar a ideia barata, para monitorar os batimentos cardíacos de Rimuru. Como ambos são tolos desesperados e inúteis que não sabem o que os amantes fazem, eles pesquisam algumas ideias no Google. Yukimura levanta o queixo de Rimuru e até arregaça as mangas dela. Rimuru então pede para ele tirar os óculos e quase morre de desespero. Ela então senta-se perto dele para verificar se seus batimentos cardíacos vão acelerar ou não e acaba adormecendo. Depois, todos analisam o gráfico de batimentos cardíacos e Kanade propõe a conclusão de que Rimuru ama Yukimura. Mas Yukimura nega isso por falta de dados. Ele explica que o aumento dos batimentos cardíacos pode ser devido a muitas razões e que, para coletar ainda mais dados e chegar a uma conclusão, eles devem formular uma hipótese nula. Isso significa que precisam provar que Rimuru não está apaixonada por ele. E se falharem em provar isso, significa automaticamente que ela ama o talentoso Yukimura. Primeiro, eles fazem o experimento de empurrar contra a parede muitas vezes para verificar se o primeiro não foi um acaso. Mas, à medida que Yukimura continuar a empurrar a parede repetidamente, os batimentos cardíacos de Rimuru começam a diminuir até permanecerem constantes. Ele acha isso estranho, mas Rimuru lhe mostra uma luta de sumô e diz que ele estava empurrando a parede como um lutador, o que fez seus batimentos cardíacos diminuírem. Kanade, cansada de toda essa bobagem, argumenta com eles que o amor não pode ser explicado em números e narra como se apaixonou por seu professor no ensino médio e até trabalhou duro todos os dias para impressioná-lo, razão pela qual ela é uma estudante de ciências. Yukimura formula uma hipótese baseada na história dela e começa a importuná-la para lhe dar mais dados, o que irrita Rimuru, e ela o esbofeteia. Ela o chama de embaraçoso, então ele a empurra contra a parede e começa a tagarelar como de costume, enquanto os batimentos cardíacos dela aumentam novamente. Kanade discute com uma amiga como seu grupo de pesquisa tem muitas garotas em vez de garotos. Quando ela chega ao laboratório de pesquisa, encontra a líder do laboratório, Ibarata, que parece estar relaxando como se fosse o quintal do pai dela. Meu Deus, uau! Kanade se prepara para o dia enquanto Rimuru e Yukimura começam a se preparar para experimentar os batimentos cardíacos de Yukimura. Rimuru o provoca por ficar à distância e ele se defende primeiro, mas depois foge como um covarde. Kanade então o impede de fugir e até o derruba com um golpe de sumô. Enquanto ele volta à vida, Kanade o amarra enquanto Rimuru começa sua experimentação. Tirando motivação da internet, ela primeiro senta-se perto dele enquanto joga seus seios nele para obter uma reação. A pedido dela, ele então acaricia a cabeça dela para verificar se seus batimentos cardíacos aumentarão, e Rimuru pede para ele continuar os carinhos na cabeça. Ibarata vê toda essa bobagem também, e todos eles verificaram os resultados para ver que os batimentos cardíacos de Yukimura dispararam durante o experimento. Ibarata então sugere que eles introduzam um elemento de controle em seu experimento, comparando as mesmas ações com outra parte. Ela então sugere verificar se os batimentos cardíacos de Yukimura aumentam apenas com Rimuru, ou com qualquer mulher, como um pervertido. Yukimura acaricia a cabeça de Kanade primeiro, e então Ibarata o faz acariciar a cabeça dela excessivamente. O resultado mostra que os batimentos cardíacos de Yukimura aumentam a cada contato, e Ibarata conclui que precisarão conduzir outro experimento para decidir se ele e Rimuru se amam mutuamente ou não. Ibarata então vai tirar uma soneca enquanto Yukimura se defende para Rimuru, dizendo que seus batimentos cardíacos estão aumentando tanto por causa de seu contato limitado com mulheres. Mais tarde, Kanade se preocupa com o material de leitura que Yukimura lhe deu e então decide sair para pegar um lanche. Ela encontra Yukimura e Rimuru na cozinha, que parecem estar cozinhando algo juntos. Ambos leem uma receita e, como típicos estudantes de ciências, seguem-na em cada detalhe preciso. Yukimura então começa a tagarelar sobre não saber o que é uma pitada de sal, enquanto Rimuru diz a ele para cozinhar com algum afeto. Ela explica que um prato tem um sabor melhor se for cozinhado de acordo com o gosto preferido do comensal ou decorado para parecer mais atraente. Quando Yukimura não acredita nessa bobagem, ela até lhe dá um cenário imaginário e, mais uma vez, ambos começam a discutir como podem provar cientificamente essa teoria. Yukimura sugere que uma máquina de teste de sabor avalie a comida deles, mas Rimuru argumenta que o gosto de cada pessoa é diferente e não há como decidir um gosto correto. Kanade então sugere provar a teoria deixando outras pessoas provarem a comida deles, ao que ambos concordam. Rimuru faz comida enquanto Yukimura fica no laboratório de prontidão. Ela faz uma omelete e depois a mistura com todo tipo de nutrientes para tornar a refeição mais nutritiva para Yukimura. Ela então apresenta duas refeições a ele, uma das quais tem o nome dele escrito dentro de um coração. Ele come a omelete de coração e a declara vencedora, o que faz todos se encolherem de vergonha. No entanto, acaba provando a hipótese de Rimuru, de que comida feita com amor tem um sabor melhor. Mais tarde, Yukimura também dá um prato de comida a Kanade, que percebe que Yukimura e Rimuru estavam na verdade fazendo comida para ela, para ajudá-la a estudar, e isso a deixa feliz.
Com a chegada de mais um dia, Yukimura e Rimuru discutem como ainda não conhecem as condições básicas do amor e que precisam de mais dados de uma pessoa que já está apaixonada. Justo então, outro estudante do laboratório, Kosuke, entra no laboratório e revela que já amou mulheres em sua vida. Ele ainda lhes diz que atualmente ama uma garota chamada Eika, e que gosta de estar com ela, pois seu coração acelera em sua presença. Rimuru percebe que sente o mesmo por Yukimura, mas então ele começa a falar sobre como ele até gasta muito dinheiro com Eika, o que faz Rimuru perceber que sua abordagem é realmente fraca em comparação com ele. Ibarata, que também é amiga de infância de Kosuke, acorda do nada e diz ao grupo que Eiko é uma personagem de jogo pela qual Kosuke é obcecado. Kanade comenta que Eiko se parece com Ibarata, o que faz Kosuke se borrar de vergonha, enquanto Yukimura o repreende por não compartilhar dados adequados. Kosuke então confessa ao grupo que ele é um patético esquisitão que só gosta de garotas 2D, mas Yukimura o assegura de que sua atração é cientificamente válida e completamente normal. Dano emocional. Kosuke pula de alegria ao ouvir isso, enquanto Rimuru diz a Yukimura que ela pode não amá-lo, já que ela não tem os mesmos sintomas de amor que Kosuke. Isso o faz entrar em pânico, então ele retira sua declaração e diz a Kosuke que ele é estranho e um esquisitão. Mais tarde, Kanade tenta animar Rimuru, que está se sentindo pra baixo por causa de tudo isso, e Rimuru compartilha com ela que costumava ser intimidada quando criança por ser uma louca por ciência, mas alguém que ela não conhece a mudou. No passado, crianças zombam de Rimuru, e mais tarde, quando ela está experimentando com um bicho de conta, Yukimura a encontra e chama o experimento dela de fascinante. Ela percebe que sua bolsa foi rabiscada por alguns valentões, mas ele diz a ela para não dar atenção a colegas de classe tão inferiores e sem cérebro. Ele chama seu futuro de brilhante, já que ela é uma louca por ciência, e diz a ela para mudar sua aparência e atitude para evitar ser intimidada. No presente, ela diz a Kanade que não sabe o nome do garoto, mas ele a ajudou a se tornar uma garota legal. Yukimura também escuta essa fofoca e chama o ajudante de Rimuru, de garoto que dá vergonha alheia. Ela o defende, e ambos começam a discutir sobre isso, enquanto Kanade percebe que o próprio Yukimura era o garoto que ajudou Rimuru quando eram crianças. Kanade então sugere que os dois saiam em um encontro em nome de seus experimentos, e quando Yukimura pergunta a ela sobre a definição de um encontro, ela lembra-se de como foi a um fórum de ciência sozinha com seu professor uma vez e fantasiou que era um encontro como uma tola apaixonada. Kosuke sugere que um encontro consiste em uma visita ao parque de diversões, e até imagina um cenário elaborado de um jogo que ele jogou anteriormente. Ibarata então imagina um cenário inteiro em que um Rimuru masculino e Yukimura vão na roda gigante e se beijam, mas justo então, Kosuke interrompe essa fantasia e a chama de esquisitona obcecada. Yukimura decide ir ao parque de diversões e pergunta a Kanade a rota mais eficiente. Ele e Rimuru então seguem em frente e decidem a rota eficiente por conta própria para conduzir mais experimentos, mas Ibarata lhes dá uma rota melhor em vez disso. Por sugestão de Kanade, ele oficialmente convida Rimuru para um encontro e ela aceita. Ao contrário dos amantes típicos, Rimuru e Yukimura chegam a tempo para o encontro no ponto de encontro. Eles começam a caminhar para o shopping conforme seu plano de encontro detalhado, mas Kanade e Kosuke, que estão observando por perto, os param. Kanade os repreende por usarem jalecos e então os arrasta para o shopping para trocar de roupa. Yukimura troca para roupas normais e lembra como fez um plano detalhado um dia antes. No passado, Ibarata os lembra que não podem apenas decidir seu experimento com base no aumento dos batimentos cardíacos e, por sugestão de Kanade, eles incluem outros parâmetros como sentir-se cativado, sentir-se incerto e sentir-se à vontade em seu experimento também. No presente, Yukimura quase entra em coma quando vê Rimuru com roupas normais e registra essa observação. Ele então nega ter qualquer reação, enquanto Rimuru registra que está se sentindo muito feliz com a reação dele. Continuando com o experimento deles, ambos seguem para uma loja de sapatos em seguida, onde os batimentos cardíacos de ambos continuam aumentando. Rimuru pergunta a ele se os sapatos dela ficam bons, e ele começa a tagarelar sobre a definição de bons sapatos. Ela lhe dá um diagrama que mostra as características de bons sapatos, e depois de uma eternidade de explicação científica que ninguém pediu, ele comenta que o par B de sapatos fica bem nela. Ambos visitam um café em seguida, onde Rimuru o alimenta e Kosuke anota que Yukimura está suando mais por causa disso. Ele lembra como foi forçado a vir com o casal apaixonado quando Ibarata o ordenou a segui-los e ele não pôde recusar. Conforme o plano, o próximo passo é Yukimura segurar a mão de Rimuru e acompanhá-la para fora. Mas ele sente seus batimentos cardíacos aumentando, então, como um covarde, ele desiste no último momento. Rimuru coloca dinheiro na mesa e sai do café para ir ao ponto de ônibus. Justo então, um aspirante a bandido que recentemente foi pego traindo duas namoradas desafia seus amigos, dizendo que pode ir atrás de qualquer mulher que quiser. Ele aborda Rimuru no mercado, mas ela o rejeita imediatamente e até lhe faz uma apresentação sobre por que ela o considera tão indigno. Quando ele ainda tenta persuadi-la, Yukimura vem e a arrasta para longe, enquanto os batimentos cardíacos dela continuam aumentando por causa disso. O cara feio tenta novamente e diz a Rimuru que a ama. Então Yukimura pede a ele para declarar suas razões e sintomas de amor. Ficando muito emocional, ele até joga os resultados de seus experimentos nele e então leva Rimuru embora, enquanto pensa em como ele estragou tudo. Eles visitam o parque de diversões em seguida, onde continuam fazendo cálculos em cada brinquedo. Na montanha-russa, Yukimura começa a ficar nervoso, então Rimuru segura a mão dele. Eles então vão em muitos brinquedos e até dão as mãos muitas vezes. No final, ambos sobem na roda gigante, onde, conforme o plano detalhado, deveriam ficar bem românticos, mas eles não entendem o que isso significa. Yukimura então a presenteia com brincos e até se desculpa por ser tão inexperiente, então ela compartilha dados numéricos que mostram que ela se sentiu muito feliz durante o dia. Então decidem conduzir muitos experimentos semelhantes e o experimento do encontro é concluído.
Uma garota aleatória corre para a escola com uma torrada na boca e esbarra em Yukimura. A geleia da torrada estraga suas roupas e Yukimura explica a ela como é cientificamente natural a geleia cair nela. Ela pensa que ele é sua alma gêmea, mas depois se desinteressa por essa explicação. Mais tarde, todos os estudantes do laboratório de pesquisa realizam uma reunião semanal para dar atualizações de seus experimentos e Ibarata vai acordar o professor Ikeda. Ele diz ao grupo que um acampamento de treinamento para pesquisadores será realizado em breve. Ele então diz a Kanade e Kosuke que precisam decidir seus temas de pesquisa em breve. Kanade diz a ele que tem lido os artigos de pesquisa que ele lhe deu, e Kosuke revela que não tocou nos artigos de jeito nenhum, o que faz o professor lembrá-lo de que o nerfará até a morte se ele continuar com essa bobagem. Yukimura e Rimuru então fazem uma apresentação conjunta sobre o experimento de namoro deles, o que faz o professor pensar que eles estão se pegando. Mas eles explicam toda a história e que só querem chegar a uma conclusão se há amor envolvido ou não. Rimuru começa a apresentação dizendo que seus batimentos cardíacos estavam mais altos quando Yukimura a estava defendendo do bandido de rua, o que faz Yukimura se encolher de vergonha. Então ele diz ao grupo que seus batimentos cardíacos estavam mais altos quando Rimuru estava lhe dizendo o quão feliz ela se sentia na roda gigante. Todos se encolhem de vergonha com isso, mas surpreendentemente, o professor acha o tópico do experimento interessante. Yukimura explica a ele em linguagem nerd que seus dados de base são insuficientes e que para conseguir mais humanos para seu experimento, todos eles podem se emparelhar em 15 combinações diferentes para fornecer dados. Ele então começa a dizer a Kanade para participar a todo custo e se emparelhar com todos na sala, mas quando ela começa a protestar, ele a ignora. Rimuru o esbofeteia e ambos começam a discutir. Então o professor Ikeda ameaça todos eles para calarem a boca e resolverem o assunto de forma amigável. Ele então se oferece para participar do experimento ele mesmo. Ele começa a divagar sobre o quão valioso é o experimento, já que envolve a participação dos indivíduos. E isso anima a todos, embora Kanade e Kosuke não queiram realmente participar. Por sugestão de Ibarata, Yukimura empurra Kosuke contra a parede primeiro para aumentar seus batimentos cardíacos. Kosuke então verifica o resultado para descobrir que sua temperatura corporal não mudou, o que faz Ibarata explicar que pequenos aumentos de temperatura não são registrados com precisão pelo termômetro de axila deles. Ela então o provoca dizendo que ele pode estar apaixonado por Yukimura, afinal, e ele responde que já que ela também tem que participar dos experimentos, ela pode estar apaixonada por ele mesmo e ser exposta. Ambos então fazem uma aposta para verificar cujos sinais vitais mudariam durante o experimento um com o outro. Enquanto isso, como parte do experimento, Kanade tenta alimentar Yukimura para verificar sua reação, mas Rimuru fica com ciúmes e come a comida ela mesma. Kosuke e Ibarata começam seu experimento onde Ibarata começa a agir como a personagem de jogo favorita de Kosuke, Eika, para frustrá-lo. Essa técnica funciona, e Kosuke é completamente derrotado, então eles começam a tentar o método normal em seguida. Ibarata senta-se perto dele e o lembra de como eles costumavam brincar juntos quando crianças. Ela o lembra de todos os momentos embaraçosos que passaram juntos, o que faz o coração de Kosuke acelerar novamente de pura vergonha alheia, e ele perde a aposta. Mais tarde, quando ela analisa os resultados de seu experimento, ela sugere que Yukimura e Rimuru se beijem. Yukimura coloca Rimuru no ângulo perfeito para um beijo, mas ela diz que não quer fazer isso na forma de um experimento. Kanade diz que o clima deveria estar certo para duas pessoas se beijarem, assim como quando estavam na roda gigante. Rimuru também concorda que estaria tudo bem se eles tivessem se beijado naquele momento, e ela tenta definir um valor de clima. Yukimura está incerto se o clima realmente desempenha um papel tão grande no beijo, e Ibarata o faz imaginar como seria beijar em algum lugar com um clima ruim. Kosuke lista alguns lugares onde o clima é perfeito para beijar, e usando esses lugares eles deduzem que precisam de um lugar tranquilo com menos pessoas e pouca iluminação. Ibarata diz a eles para se olharem, e eles percebem que se olhar também eleva o clima, então eles adicionam isso à sua teoria boba. O professor Ikeda também intervém e os impulsiona criando uma equação para o silêncio, que eles usam para criar as outras equações também. Eles acabam escolhendo o telhado da escola durante o pôr do sol como o lugar com o clima perfeito para beijar com base em suas equações. Eles decidem encontrar dados relativos primeiro beijando outras pessoas, mas Yukimura apenas beija a mão de Kanade. Ibarata diz que beijar é algo normal em países ocidentais e aproveita a chance para dar um beijo nos lábios de Rimuru. Ela diz que um beijo entre garotas realmente não importa e eles passam para o próximo par para coletar dados. Kosuke beija as costas da mão de Rimuru e ela diz feliz que não sentiu nada. Kanade e Rimuru vão em seguida e Rimuru tagarela sobre o quão feliz ela fica quando Kanade a trata como amiga, porque ela nunca teve amigas. Rimuru beija a testa dela e ambos ficam envergonhados. A dupla mortal de Yukimura e Kosuke vai em seguida, mas o beijo na testa deles parece mais uma batalha. Os pares se sucedem, mas nenhum deles consegue realizar o experimento corretamente. O experimento final chega e Yukimura fala sobre como é difícil beijar. Rimuru diz que eles estarão um passo mais perto de provar seu amor depois de se beijarem e revela que está muito feliz que a teoria do valor do clima deles estava certa, porque ela sente que pode fazer qualquer coisa agora. Yukimura decide não deixar o clima escapar de suas mãos e se inclina para dar o golpe final, mas um helicóptero aparece, derrubando o valor do clima para menos infinito. Eles tentam restaurar o valor do clima enquanto o helicóptero voa para longe, mas o sol se põe e a iluminação diminui. Yukimura revela o plano B e tira uma vela para aumentar o clima, mas outras pessoas chegam, o que diminui ainda mais o valor do clima. Yukimura entra em desespero e declara o experimento um fracasso, mas Rimuru fica furiosa. Ela o ordena a beijá-la sem se importar com o clima e diz que queria que seu primeiro beijo fosse especial, mas eles não podem ser exigentes agora por causa do experimento. Ele beija o cabelo dela e diz que um dia lhe dará um beijo adequado com o mais alto valor teórico. Mais tarde, Kanade revela que o par com a maior mudança nos sinais vitais foi o de Yukimura e Ibarata, seguido pelo de Yukimura e Kosuke. Yukimura aponta que isso ocorreu porque ele estava fugindo de Ibarata, mas isso ainda não explica por que seus sinais vitais dispararam tanto com Kosuke.
Kanade pensa em como seria uma festa universitária normal, mas lembra que não é assim no laboratório Ikeda. Todos pegam bebidas e comida para uma festa, celebrando o fim do primeiro semestre. E Yukimura se recusa a beber álcool, pois, segundo ele, o álcool deixa as pessoas burras. Rimuro diz que é uma questão de preferência, e a única pessoa normal no laboratório, Kasuke, inicia o jogo da linha Yamanote, onde cada um diz o número primo maior que o dito pela pessoa anterior. Kosuke se auto-sabota com sucesso ao não conseguir lembrar um número primo, e Kanade questiona se os números primos são realmente tão importantes. Yukimura a repreende, mas Rimuro o derruba e começa a explicar a importância dos números primos. Kanade se surpreende que Rimuro esteja tão equilibrada mesmo depois de beber tanto álcool, e Rimuro diz que se inspirou para ser uma cientista que permanece calma o tempo todo. Um minuto depois, sua inspiração vai por água abaixo, pois ela está toda em cima de Yukimura e pede um beijo de maior valor fazendo uma cena. Do outro lado, Kosuke também está todo em cima de Ibarata e ela explica que ele vira uma criança do ensino fundamental depois de beber. Kanade ri deles e diz que tem inveja de como todos podem ser tão loucos quanto quiserem aqui. Poucos minutos depois, ela também fica bêbada e descarrega sua raiva no casal bobo por tentar provar o amor. Ela começa a falar sobre como tem se esforçado para se encaixar depois do ensino médio e depois de um tempo, Yukimura é o único acordado na sala. No dia seguinte, Cinderela é reimaginada, mas desta vez inclui ciência, arruinando perfeitamente uma história fictícia. E Kanade se pergunta como chegaram a esse ponto. Ela se lembra de como estavam tentando usar romances para descobrir mais maneiras de provar o amor. E Barata sugere que eles também tentem Kaguya-hime, uma história tradicional japonesa. Mas a reimaginação deles leva a história para uma direção totalmente nova. Graças à imaginação deles, a história tradicional de repente se transforma em um filme com foguetes, que provavelmente ganharia o Oscar. Então Kanade decide parar. Kanade declara que houve zero progresso hoje em sua missão de provar o amor. Mas Yukimura e Rimuro discutem como essas histórias não eram cientificamente possíveis. Então eles continuam a destruir ainda mais histórias, envolvendo sua ciência de má qualidade nelas. No dia seguinte, Ibarata acorda o professor Ikeda novamente e ele vê Kosuke jogando. Ele se irrita, mas eles se juntam a Kosuke e a sessão de jogos termina depois que ela os vence impiedosamente. O professor Ikeda pergunta a Kosuke sobre seu tema de pesquisa. Então Kosuke se curva sem dizer uma palavra e Ikeda se transforma no Hulk, enquanto Kosuke implora por sua vida. O professor oferece sua ajuda e pergunta onde Kosuke está travado. Kosuke começa a divagar sobre como não entende os artigos nem seu próprio futuro, então Ibarata simplifica dizendo que Kosuke é um idiota. Ele começa a reclamar sobre como todos são tão inteligentes, mas dizem coisas que ele não entende. Ele se pergunta se é adequado para este laboratório e Ibarata sugere que ele deveria se transferir para outro. Aista percebe que Kosuke pode realmente se transferir a essa taxa, então ele usa seus poderes cerebrais máximos para pensar em uma solução. Ele sugere a Kosuke que encontre um algoritmo que possa descobrir o verdadeiro final de todos os jogos de namoro ruins, e Kosuke se torna uma pessoa séria pela primeira vez em sua vida. Kosuke pensa que pode fazer Eika mais feliz dessa forma, e até encontrar todas as cenas picantes de um jogo erótico, o que faz seu sangue bombear para sabe-se lá onde. Ele se senta para a pesquisa imediatamente, e Ibarata o provoca por querer deixar o laboratório há pouco tempo. Ele diz que não odeia este laboratório e se sente muito confortável aqui, o que faz os humildes sorrirem. Yukimura e Kanade entram na sala, e Yukimura zomba da apresentação de má qualidade de Kanade. Ele diz a ela para melhorar, e Kanade se pergunta como Rimuro se apaixonou por um homem tão brutal. Ele de repente diz a ela que quer sua saliva, e poucos momentos depois, Rimuro entra na sala. Ela vê Yukimura no chão, e Kanade diz que foi um reflexo natural. Eles revelam que faz parte do experimento deles verificar a ocitocina em uma pessoa. Explicam que a ocitocina é uma substância química que deixa uma pessoa feliz, e também é liberada quando há contato físico com alguém que você ama. Eles presumem que pode ser possível descobrir se alguém ama uma pessoa com base na ocitocina em sua saliva após o contato físico com essa pessoa. Yukimura tira um vídeo sagrado de Rimuro bêbada e diz que deveriam ter coletado uma amostra então, mas Rimuro fica muito envergonhada e tenta fazê-lo apagar o vídeo. Kanade sugere que eles passem para a coleta de amostras, então os pombinhos iniciam o contato físico e se transformam em Super Saiyajin, à medida que a ocitocina é liberada. Após coletar as amostras, Yukimura diz que todos coletarão amostras em intervalos regulares, fazendo contato físico com o sexo oposto, e Kosuke fica muito feliz por poder tocar garotas o quanto quiser. Eles são nocauteados por Rimuro e Ibarata, e Kanade se pergunta o que uma pessoa comum pensaria se visse isso. Nesse momento, uma pessoa comum entra na sala e é cumprimentada por Aikita, que a apresenta como Yamamoto, uma ex-aluna do laboratório deles. Ela pede a Yukimura e Rimuro que expliquem sua pesquisa porque parece interessante. Então eles revelam que estão pesquisando a prova do amor. Yamamoto os vê flertando inocentemente e revela que é uma mangaka fracassada e quer desenhá-los flertando inocentemente. Ela diz que pode mostrar este mangá ao mundo e eles podem conseguir mais dados das pessoas sobre o amor, o que ajudará na pesquisa deles. Yukimura e Rimuro concordam em trabalhar com ela, e Ikeda convida para participar do acampamento de treinamento de verão que acontecerá em Okinawa. Ela concorda e começa a divagar sobre como mal pode esperar para desenhar a primeira noite deles juntos. O casal surta, mas Yamamoto diz que fará de tudo para manter o mangá. O acampamento de treinamento de Okinawa finalmente começa quando eles chegam ao aeroporto para o voo. Ibarata reclama sobre como eles têm uma estranha de fora com eles, e Yamamoto diz que faz tanto tempo desde a última vez que passaram um tempo juntos. Kanade se pergunta por que Yukimura e Rimuro trouxeram tanta bagagem. Eles embarcam no avião, e Yukimura tenta coletar outra amostra de saliva, iniciando contato físico, mas Rimuro e Kanade o impedem. Elas explicam que ele deveria prestar atenção ao seu redor, e Rimuro diz que ele está proibido de contato físico no avião.
Kanade fica surpresa com como uma coisa tão grande está voando no ar, então Rimuru começa a explicar a teoria por trás disso, mas, ao mesmo tempo, ela sente a vontade de abraçar Yukimura, o que atrapalha sua explicação. Eles chegam ao hotel, e Kozuki fica surpreso que o professor conseguiu um hotel tão bom com o orçamento do acampamento de treinamento de má qualidade. Eikito revela que Yamamoto pagou pelo hotel, e Yamamoto diz que não se importa em comer feijão e flores para tornar seu mangá mais interessante. E Barata avisa a todos para terem cuidado com a esquisita, porque ela fará qualquer coisa para tornar seu mangá interessante. Eles vão à praia, e Yukimura fica sem palavras ao ver Rimuru de maiô. E Barata comenta como Yukimura parece radiante em comparação com os outros caras, porque ele está sempre enfiado no laboratório. O cara pervertido de antes, Yuichi, também está na praia, e vê Rimuru por trás, então ele tenta flertar com ela, mas foge depois de ver seu rosto. O laboratório Ikeda começa o jogo de cortar melancia, e Barata diz a Kosuke onde está a melancia através de uma equação complexa, mas ele não entende. Ichita é o próximo, e ele corta a melancia de longa distância graças aos seus poderes de Hulk, o que choca a todos. Depois de um tempo, Yukimura e Rimuru vão para o lado para coletar amostras de saliva, mas ficam envergonhados ao pensar em quanto contato terão. O resto dos membros chega para motivar Yukimura, e eles tentam descobrir qual contato físico dará os melhores resultados. E Barata diz que 2 homens obtêm o maior contato graças ao enredo deles. Então o anime fica colorido, e eles tentam forçar Kosuke e Yukimura a se abraçarem. Mais tarde, Barata se lembra de como Kosuke a protegia quando eram pequenos e sempre dizia o quanto a amava. Kosuke está chorando lágrimas de amor por seu passado embaraçoso e a chama de baixinha por sempre se lembrar de coisas vergonhosas. Ela explica que as mulheres tendem a se lembrar de coisas que envolvem suas emoções, mas Kosuke decide ir embora antes que ela o lembre de algo mais embaraçoso. Yuichi tenta paquerar Ibarata, e Kosuke vê os caras cercando o Ibarata. Ele supõe que eles devem estar conversando pacificamente sobre um jogo, mas ele vê Yuichi agarrando o braço de Ibarata e avança, socando-o pra longe. Ele os avisa para não tocarem em Ibarata e o amigo de Yuichi explica que eles estavam apenas conversando sobre um jogo. Kosuke fica envergonhado novamente, e Ibarata o provoca, repetindo como ele os avisou para não a tocarem. Ele implora para ela calar a boca, mas ela continua a provocá-lo, e diz que ele a protegeu, assim como disse quando eram pequenos. O dia termina, e Yukimura pede desculpas a Rimuru por desaparecer do nada, e Kanade se lembra de como ele desmaiou enquanto pensava na melhor forma de obter o máximo contato físico. Kanade pergunta a Ichita por que ele treina tanto seu corpo, e ele explica que o mundo tem muitos cientistas monstruosos, assim como aqueles para quem farão uma apresentação amanhã, então ele precisa de seu corpo para enfrentá-los. Isso assusta a todos, enquanto eles se perguntam que tipo de pessoas enfrentarão amanhã. Eles voltam para o hotel e Rimuru pensa em como seria bom abraçar Yukimura em um lugar tão bonito. E nesse exato momento, Yukimura chega à porta. Ele diz a ela que veio aqui para fazer o que não puderam à tarde, e Rimuru começa a sentir o coração bater mais forte, mas ao contrário de suas expectativas, ele veio discutir a apresentação de Kanade. Seus desejos de abraço aumentam ainda mais, e ela se pergunta se isso é amor. No dia seguinte, ela deduz que foi apenas sua resposta natural para fazer algo que não podia e não era amor. As apresentações começam, e a primeira pessoa a apresentar é o amigo de Yuichi, Shikijo. Ele começa sua apresentação sem problemas, mas um careca na primeira fila faz perguntas que Shikijo não consegue responder. As perguntas mortais continuam, e o apresentador repreende Shikijo, eventualmente encerrando sua apresentação no meio. Kanade e Kosuke ficam assustados, mas Kozuki é o próximo. Ele apresenta seu tópico maravilhosamente, exibindo seu verdadeiro amor por Eika, mas o careca questiona se sua pesquisa é sequer útil. Isso deixa Kozuki furioso, como qualquer outro otaku, e ele dá uma longa palestra sobre como os jogos são muito importantes para a humanidade. Ele até o chama de careca, o que faz a plateia rir, e a apresentação termina depois disso. Kanade é a próxima, e Yukimura a ajuda a organizar as coisas, mas ele a vê desmoronando de ansiedade. Rimuru decide verificar Kanade também, e seus desejos de abraçar Yukimura começam a surgir novamente. Yukimura abraça Kanade para acalmá-la, e o timing de Rimuru não poderia ter sido melhor, pois ela o vê abraçando outra pessoa. Rimuru volta e provavelmente deveria começar a pesquisar o que conta como traição. Kanade o soca pra longe, e ele diz que a pesquisa dela no passado provou que abraçar pessoas antes de suas apresentações as ajuda a se acalmar, então ele não teve escolha a não ser abraçá-la porque ela estava desmoronando, e ela pergunta a ele o que teria acontecido se Rimuru o visse fazendo tais coisas. Yukimura diz que seria terrível se Rimuru o tivesse visto, mas mal sabe ele que o arco de vilã de Rimuru está prestes a começar e o apresentador lhes diz para iniciar a apresentação. Rimuru ouve toda a conversa de lado e Kanade começa sua apresentação sem se sentir tensa. O primeiro slide é uma foto engraçada de Yukimura e Rimuru em seu encontro, e toda a plateia fica chocada. Ela usa o encontro como explicação para sua apresentação e responde facilmente às perguntas de Balde e do apresentador, graças ao ensino rigoroso de Yukimura. Depois, Ikeda força Kozuki a pedir desculpas ao professor Balde por chamá-lo mal, mas Balde não guarda rancor e o elogia pela apresentação maravilhosa. Ele diz que fazia muito tempo que um aluno não respondia às suas perguntas e isso realmente o ensinou muitas coisas. Rimuru se aproxima de Yukimura enquanto ele retira os papéis do quadro de apresentação e ela lhe pergunta o maior mistério científico do século sobre o que ele estava fazendo com Kanade há pouco tempo. Kanade volta para Yukimura e o agradece por ajudá-la, mas percebe que os pombinhos estão discutindo. Yukimura tenta explicar que não foi nada e não teve nenhum significado especial, e Kanade também tenta ajudá-lo, mas Rimuru ainda não está satisfeita, pois pensa em como ela também quer abraçá-lo. O resto do laboratório também chega e os vê brigando.
Rimuru o provoca e diz que ele está bem em fazer coisas com qualquer garota. Então Yukimura também se irrita e pergunta a ela se ele deveria ter deixado Kanade fazer uma apresentação naquele estado. Ele lembra a Rimuru que eles nem estão namorando, então ela não tem o direito de ficar brava com ele, o que foi a pior jogada que ele poderia ter feito, de acordo com muitos romances, e ela o esbofeteia. Ela foge depois disso, e Yamamoto sorri enquanto olha para sua câmera. O laboratório continua suas atividades divertidas após a apresentação, mas os pombinhos ainda estão bravos um com o outro. Ishida pergunta a Ibarata se há algo que eles possam fazer para ajudar os dois a se reconciliarem, mas Yamamoto o arrasta para longe. Rimuru se transforma em uma namorada tóxica típica e pergunta a Yukimura se ele sabe o que fez de errado e se ele pode ajudar, e Kosuke ouve isso. Kosuke explica que é uma pergunta de dificuldade lendária em que o homem é declarado errado, não importa a resposta que dê. Yukimura responde que 34% da raiva dela é por causa do abraço, enquanto 30% é por causa de sua declaração de não estarem namorando. Ele revela que o resto é por causa de outros fatores, como menos sono, e Rimuru o atinge novamente. Ela diz a ele que ele está muito errado, então ele pede a ela para mostrar evidências para provar que ele está errado. Ela sai e Kosuke tenta consolar Yukimura, que ainda está se perguntando o que disse de errado. Kanade vai consolar Rimuru, que desabafa sobre como ela parece uma mulher estúpida agora e fez uma pergunta ilógica desnecessariamente. Os pombinhos se evitam o dia todo, e no final Yukimura faz uma apresentação completa para Kosuke, explicando que ele não consegue descobrir onde errou. Ele diz que sua declaração sobre não estarem namorando era lógica, e Kosuke diz a ele que dizer sempre a coisa lógica não funciona. Simultaneamente, Kanade pede desculpas a Rimuru por fazê-los brigar, mas Rimuru diz que não é culpa deles. Ela diz que Yukimura também não fez nada de errado e não sabe por que ficou brava quando Yukimura disse que eles não estavam namorando. Kanade diz a ela que ama Yukimura, por isso sentiu ciúmes, e a gênio se senta para criar uma teoria sobre o ciúme que provavelmente poderia ajudar muitas mulheres no mundo. Ela diz que compartilhará suas descobertas com Yukimura, mas lembra que eles estão brigando agora. Kanade diz que eles podem se reconciliar amanhã e Yukimura também deve querer isso. Rimuru começa sua pesquisa sobre como se reconciliar e Yamamoto sugere que ela lhe dê um presente, então elas saem para procurar um. Ela pensa em como fica feliz ao passar tempo com Yukimura e escolhe um estojo de óculos como presente, porque óculos são a melhor coisa para um cientista. Elas voltam para seus quartos e Yamamoto pega o presente para deixá-lo mais bonito. Depois de um tempo, Rimuru corre para encontrar Yukimura e até cai da escada, porque é isso que torna a cena ainda mais emocionante. Mas seu desejo de se reconciliar com ele a faz seguir em frente. Ela o encontra na praia e lhe dá o presente, mas ele acaba todo quebrado. Ela pega os pedaços de volta e foge depois de dizer a ele para esquecer o que acabou de acontecer. Yukimura volta para seu quarto e declara com uma cara de Shed que agora começará seu plano para se reconciliar com Rimuru. Kanade percebe que Rimuru ainda não voltou, então ela pergunta a Yukimura sobre isso, e eles procuram por todo o hotel, mas não a encontram. Yukimura os ordena a seguir em direções diferentes para procurá-la, e Kanade pergunta a ele se algo aconteceu quando eles se encontraram. Ele revela tudo a Kanade e diz que o incomoda como o estojo de óculos foi estilhaçado a ponto de ficar irreconhecível. A única personagem útil, Ibarata, aparece de lado e diz que viu Rimuru tropeçar no último degrau. Ela diz que é uma pena, embora Kanade a tenha ajudado, e Kanade revela que Yamamoto também os ajudou decorando o pacote. Ibarata diz que também notou Yamamoto voltando para o quarto agindo de forma muito secreta, e Yukimura sai correndo dizendo que quer verificar algo. Ibarata diz a ele que Yamamoto foi para a praia há pouco tempo, e Yukimura a agradece. Ele vai até Yamamoto e pergunta diretamente se foi ela quem quebrou o presente. Ela tenta agir inocentemente, mas Yukimura deduz que o estojo de óculos não poderia ter quebrado ao cair da escada, então alguém deve tê-lo quebrado. De alguma forma, esta foi a única vez que a ciência se mostrou útil em todo o anime, e Yamamoto começa a tagarelar sobre como o romance precisa de alguns obstáculos para chegar ao seu final. Ele pergunta a ela se sua verdadeira natureza é ir a qualquer extremo apenas para tornar seu mangá interessante, e ela diz que eles são muito semelhantes, pois ele também faz qualquer coisa por sua pesquisa. Ele a agarra pela gola e a avisa para não machucar Rimuru novamente, pois ele provavelmente pode usar a ciência para espancá-la. Ela pega o telefone e revela a área onde Rimuru pode estar agora. Ela também pega o estojo de óculos original e revela que o quebrado era falso. Yamamoto corre para procurar Rimuru enquanto ela está em uma ponte e ela cai depois que seu salto quebra. Ela machuca os tornozelos, então decide sentar onde caiu e pensa em como arruinou a viagem. O sol começa a nascer, tornando a vista linda, e Yukimura chega no momento perfeito. Ela tenta se desculpar, mas ele começa a repreendê-la como um Chad, sobre a tese de desculpas de má qualidade que ela fez. Ela se levanta e revela o quanto a briga deles a afetou negativamente, enquanto ela só queria ser abraçada por ele. A rainha do drama manca em direção a ele com os braços abertos, e ele corre para abraçá-la, o que a faz chorar. Ela pergunta a ele se é possível para alguém como ela fazer coisas românticas com ele, e ele a manda ficar quieta. Ele começa a contar até 30 enquanto a encara, pois todas as equações para o beijo teórico mais elevado são cumpridas. Eles finalmente se beijam e a busca é cancelada, mas ambos ficam envergonhados após o beijo. Então Yukimura sugere que eles voltem. Ele está surtando por dentro, e ela pede a ele para carregá-la, pois ela não consegue andar. Ele tenta manter a calma com o contato próximo, mas ele também cai. Ele pede a ela para soltá-lo, pois ele não consegue se levantar assim, mas ela diz que eles não tiveram nenhum contato próximo nos últimos dias, por isso ela não vai soltar. Ele de alguma forma se levanta novamente, e eles voltam para o hotel. Eles retornam à sua cidade e voltam às suas vidas diárias. As medições de sua ocitocina retornam do laboratório, e Kanade pergunta a eles por que o valor da ocitocina estava tão alto no final. Eles revelam que conseguiram se beijar na ponte e tentam agir com naturalidade sobre isso, mas começam a discutir por constrangimento. Kanade está farta do casal meloso, então ela decide ir embora pelo bem de seu coração solteiro.
Alguns alunos perguntam a Kanade e Rimuru por que os estudantes do laboratório usam jalecos o tempo todo, o que faz o professor Ikki iniciar um discurso eternamente longo sobre como eles usam jalecos para canalizar seus estudiosos interiores. Ele então revela que ele próprio não usa nenhum jaleco porque alguém o proibiu. Mais tarde, Ibarata revela que, como um gorila treinado, o professor arrancava seu jaleco em todas as reuniões. Então ela o proibiu de usar um. Quando ela pergunta a Rimuru sobre atualizações do experimento de amor, Rimuru recorda tudo o que aconteceu durante o acampamento. Ela explica que o teste de ocitocina não foi feito a tempo, e que eles não podem realizar o experimento novamente, pois leva muito tempo para os resultados retornarem. Por sugestão de Ibarata, eles visitam uma especialista do laboratório de pesquisa biológica chamada Suyu, que os recebe parecendo a jogadora prodígio do distrito. Sua colega Chris diz a ela para parar de exibir seus talentos para as pessoas, e então os recebe com um sorriso extravagante. Quando eles explicam o experimento, Suyu revela que o laboratório tem um equipamento para testar a saliva deles, e até lhes dá uma palestra sobre todos os tipos de hormônios testáveis. Chris, que também é seu namorado, tenta impedi-la, então ela empurra o rosto dele em seus seios. Kanade sugere que Yukimura e Rimuru peçam a Chris e Suyu para ajudar no experimento, já que assim podem comparar seus sintomas com os de um casal normal. Então Yukimura os convida e ambos concordam. Chris então comenta que, se eles precisam realizar um experimento tão elaborado, significa que não se amam, e que ele ama Suyu independentemente de qualquer experimento ou resultado. Isso frustra Suyu, que pula nele como um cão, enquanto Yukimura se defende, dizendo que o propósito do experimento deles é encontrar provas factuais por trás do amor. Chris revela o resultado da ocitocina dele e de Suyu após uma sessão de carinhos, mostrando que a ocitocina deles está bem acima do nível de ocitocina de Yukimura e Rimuru quando se beijaram antes. Yukimura e Rimuru decidem não desistir e ambos declaram que aceitarão a ajuda do outro casal para verificar o quão fortes eles podem se tornar. Todos coletam sua saliva para estabelecer um nível base. E então, Rimuru dá doces a Kanade para aumentar seu nível de ocitocina. Kanade fica em êxtase ao comê-los, e Chris então coleta o nível de saliva dela. Suyu explica que o teste envolve etapas elaboradas, onde a saliva é levada à máquina centrífuga e então diluída, congelada e testada, o que leva quase um dia. Para o experimento, Chris começa a soltar frases clichês para sua garota, mas ela se aproxima de Yukimura e o chama de um sujeito musculoso e bonito. Isso frustra Chris, que a repreende para não exibir demais sua pele. E Suyu lhe diz que gosta de tais reações. Mais uma vez, ambos começam a trocar diálogos melosos. Para combater os níveis de ocitocina do casal constrangedor, Rimuru pede a Yukimura para lhe dizer algo que a faça feliz, mas ele comenta alguma bobagem científica que a deixa irritada. Em seguida, Chris e Suyu vão para uma sala trancada, onde fazem coisas para aumentar sua ocitocina. Yukimura e Rimuru entram em seguida, e para derrotar o outro casal, eles se beijam novamente. Mais tarde, os resultados revelam que foram duramente derrotados, e Chris lhes diz que Suyu apenas acariciou sua cabeça na sala trancada. Kosuke entra no laboratório e encontra Ibarata jogando um jogo limitado, então ele a desafia e ambos começam a jogar juntos. Yukimura diz a Chris e Suyu que eles precisam realizar mais experimentos antes de chegar a uma conclusão, e eles concordam com isso. Para o próximo experimento, Rimuru deixa o lado de Yukimura para abraçar Kanade, e até lhe diz que a ama. Kanade pede para ela parar de ser assim, mas então Suyu as abraça apertado, e usando o charme de seus seios, as convence de que não deveriam ser contidas pelas expectativas típicas da sociedade e deveriam amar uma a outra como quisessem. Rimuru e Chris são convidados a se aproximar em seguida, mas Chris se recusa a fazer isso, já que ele é um simp certificado. Em seguida, Suyu pula em Yukimura, mas antes que ele possa reagir, Chris começa a reclamar do contato próximo e o experimento para. Yukimura e Rimuru se aproximam em seguida, mas logo começam a discutir por causa de Kanade e Suyu, e falham em produzir ocitocina. Mais tarde, Chris repreende Yukimura por ser um covarde que nem consegue expressar seus sentimentos claramente e por deixar Rimuru triste, mas Rimuru de repente pula em sua defesa, e lhe diz que o papai gostosão não tem culpa aqui, já que ambos estão igualmente envolvidos no experimento. Ele diz a Yukimura para ser homem, e instrui todos a retornarem no dia seguinte. Todos vão para casa, mas Yukimura fica para trás e continua a se preocupar com o experimento. No dia seguinte, Chris revela que Yukimura e Rimuru tiveram níveis de ocitocina ainda mais baixos do que o momento do abraço de Rimuru e Kanade. Mas, nesse instante, Yukimura irrompe, e defende seu fracasso com uma teoria de romance de 3 anos. Enquanto isso, Ibarata continua a vencer Kosuke no jogo. Yukimura explica que o amor tem 2 fases, nas quais a primeira fase é chamada de fase do romance, onde as pessoas ficam obcecadas umas pelas outras e seus cérebros produzem adrenalina. Ele explica que essa fase dura os primeiros 3 anos, após os quais o relacionamento se torna pacífico e estável. E a segunda etapa do amor chega, que é chamada de fase de apego, na qual o casal produz mais ocitocina devido ao seu apego. Ele então diz ao casal constrangedor que eles produzem mais ocitocina por causa de seu longo relacionamento, enquanto ele e Rimuru perderam porque acabaram de começar a experimentar. Isso faz sentido, já que Rimuru estava se sentindo muito relaxada com Kanade, o que fez sua ocitocina ser maior naquela interação, e Yukimura declara que os níveis baixos não provam que eles não se amam. Rimuru fica feliz em ouvir isso, pois pensou que Yukimura deixaria os maus resultados o afetarem. Ela chama a teoria dele de interessante, e ambos começam a discutir a teoria e suas características, enquanto Chris percebe que, já que Yukimura o venceu fazendo esforços para buscar uma teoria contrastante, ele deve amar Rimuru profundamente. Eles então se despedem do laboratório de pesquisa biológica, e no caminho discutem como precisam pesquisar mais para o experimento. Enquanto isso, Kosuke joga seu jogo enquanto Ibarata come seus lanches. Ambos continuam a se observar, e justamente quando Ibarata se inclina para jogar, Kosuke se vira e a desafia. Eles então jogam juntos como um bando de weebs. Alguns dias depois, Ibarata acorda em seu quarto escuro enquanto pensa em como gosta da escuridão porque sente que sempre pode se esconder nela.
Ela chega ao laboratório e vê Rimuru tossindo como uma fumante inveterada, enquanto Kosuke se desespera pelo fato de não ter conseguido tirar o personagem que queria, mesmo após 100 sorteios aleatórios. Ikeda aconselha Ibarata a escolher um curso de doutorado para que ela possa continuar sua pesquisa no laboratório, já que está prestes a se formar, mas ela pergunta a ele se ele preparou seu artigo para o folheto promocional da universidade. Ele começa a se exercitar por estresse, e ela retorna para casa. Ela vê sua mãe bêbada na sala de estar e vai para seu quarto, onde pensa em como sua casa é tão escura quanto o abismo, mas ela se acostumou com isso. No dia seguinte, Ikeda apresenta seu folheto, mas Ibarata lhe diz para criar um novo, pois o atual é uma porcaria, e Ikeda percebe que Rimuru tirou uma licença médica. Kanade fica preocupada com ela, mas Yukimura diz que não é grande coisa. Ibarata diz que não consegue entrar em contato com Rimuru, então Yukimura sai correndo a uma velocidade maior que a do Flash, e enquanto isso, a Imuro doente recorda como sua mãe costumava cuidar dela. Ela se levanta para comprar comida e água, e a campainha toca. Ela abre a porta e vê Yukimura parado lá fora, todo molhado da chuva. Ela fecha a porta na cara dele e diz que está muito envergonhada para mostrar a ele como está, porque acabou de acordar. Ele está prestes a ir embora, então ela abre a porta como uma típica tsundere e eles vão para o quarto dela. Ele olha em volta e ela o atinge com um travesseiro, dizendo para ele não olhar para o quarto dela daquele jeito. Ela se deita, envergonhada, e ele acaricia sua cabeça. Ela recorda como sua mãe costumava fazer o mesmo, e Kanade também chega à porta. Ela entra e só vê Rimuru, então pergunta onde Yukimura foi. Rimuru responde que ele foi comprar coisas, enquanto Yukimura está escondido debaixo do cobertor, abraçando a coxa assustada e tentando se acalmar pensando no espaço sideral. Do outro lado, Kosuke vê Ibarata se exercitando e decide não perturbá-la. No dia seguinte, Rimuru chega ao laboratório totalmente curada e Yukimura parece ter pegado o resfriado dela. Ikeda vê Ibarata e começa a dar desculpas sobre o folheto. Então ela lhe entrega um relatório que ele pode usar para melhorar seu folheto. Ela diz que fez alguns amigos se exercitarem para fazer o relatório, e Kosuke a olha de lado, mas continua a se desesperar por não conseguir o personagem que queria. Ela calcula a possibilidade de ele desenhar aquele personagem e revela que ele terá que gastar 44 mil ienes para desenhá-lo. Ele tagarela sobre como as chances de encontrar a mulher na vida real são maiores do que isso. Então ela calcula a probabilidade de isso acontecer de acordo com suas preferências, que resulta em 0,007% ou, em outras palavras, apenas uma mulher no Japão. Ele percebe que Eika, sua garota preferida, se parece com Ibarata, então ele conseguiu encontrar sua mulher preferida. Isso o deixa envergonhado, então ele decide ir embora, e Ibarata pensa em como este é o único lugar onde ela pode sair da escuridão. Ela informa Ikeda que fará o curso de doutorado e vai dormir depois disso. Todas as garotas saem para comer e Kanade lembra a Ibarata que as garotas também precisam de um tempo para respirar de vez em quando. Rimuru fica super animada, já que sempre foi sacudida como um tapete na escola, então Kanade faz atividades femininas divertidas com ela. Ibarata tenta estragar o clima, e até Rimuru começa a se juntar a ela. Então, para animar as coisas, Kanade pergunta a Imuro por que ela ama Yukimura. Isso a faz tirar um relatório de 128 pontos, afirmando por que ela ama seu coitado. Kanade então pergunta a Ibarata sobre suas interações com Kosuke, o que a faz começar a comparar suas interações com o relatório de Rimuro. Ambas então começam a provocar Kanade para fazê-la confessar se gosta de alguém. Mais tarde, enquanto todos se despedem, Ibarata, que está fazendo pesquisa com outro professor, Kihori, pede ajuda às garotas, ao que Rimuru concorda. Enquanto isso, Kosuke torce por sua idol favorita, Ren, como se sua vida dependesse disso. E nesse instante, ele vê Rimuru e Ibarata, que também estão assistindo ao concerto. Ibarata o informa sobre o experimento do professor Kiori, que envolve uma avaliação da relação entre os participantes e o cantor, e lhe entrega uma penlight. Ela explica que a luz fica brilhante com base no movimento do idol. E da mesma forma, quando os fãs agitam demais a luz, o palco se ilumina com base nos dados fornecidos pelas penlights. Ela revela que a penlight foi ideia dela e pede pra ele participar também, ao que ele concorda. Uma garota mimada de papai chamada Haruka gosta de brincar com suas amigas, e quando o resultado de seus exames volta ruim, seus pais nomeiam um tutor pra ela, que acaba sendo Yukimura. Rimuru guia Kosuke sobre como usar a penlight, enquanto Yukimura ordena a Haruka que faça uma questão de física que ela não sabe resolver. Ela começa a reclamar que não terá que usar física na vida real, e até se compara à sua irmã mais velha e mais inteligente, mas Yukimura não a ouve. Em vez disso, ele pega sua bebida de tapioca e começa a explicar como as leis da física o ajudam a pegar a bebida sem esforço, e como várias outras leis também estão envolvidas na bebida. Ele pede para ela resolver o problema mais uma vez, e usa a bebida de tapioca para explicar o mecanismo. Como resultado, ela acaba resolvendo o problema. Ele então a aconselha a agir racionalmente em todos os momentos. Rimuru e Kosuke aproveitam o festival enquanto Ibarata apenas os observa com ciúmes. O concerto começa a terminar, e nesse instante, Ibarata cai inconsciente. Mais tarde, Rimuru diz ao professor Kihori que Ibarata se esgotou, enquanto Kosuke comenta como Ibarata sempre se esforça demais. Yukimura termina sua aula com Haruka, e ao sair, Haruka lhe diz que se divertiu estudando pela primeira vez, mas ele ainda permanece tão estranho como sempre. Ibarata acorda, e Rimuru lhe diz que Kosuke se diverte muito por causa dela. Nesse instante, Kosuke recorda como ele estava reclamando das penlights uma vez, e percebe que Ibarata fez a penlight para fazê-lo feliz, o que o assusta. No mercado, o bandido de rua do encontro de Yukimura se aproxima de Kanade, mas ele foge quando a reconhece como pesquisadora. Seu amigo Shikijo, que também estava no acampamento de treinamento, se aproxima de Kanade e a convida para sair. No dia seguinte, o laboratório lê o mangá de Yamamoto, e ela diz que é seu melhor trabalho até agora e que talvez consiga uma adaptação para anime. Yukimura pede a ela para entregar os dados que ela coletou, e ela responde que seu editor os trará. Ibarata fica impressionada que ela agora tem pessoas para dar ordens.
E Yamamoto revela que acabou de fazer um acordo em troca de seu manuscrito do mangá, mesmo que ela não tenha terminado o manuscrito. Seu editor chega à porta parecendo um yakuza e ela tenta escapar, mas ele a arrasta. Kanade recebe uma mensagem e decide sair mais cedo naquele dia, enquanto Rimuro percebe que ela tem agido estranhamente nos últimos dias. Kanade olha a mensagem que recebeu de Shikijou, na qual ele lhe diz para levar seu tempo antes de responder. Ela volta para casa, e seu avô meio morto tenta golpeá-la com a palma da mão do nada, mas ela desvia graças aos seus instintos animais. Ele tenta convencê-la a assumir seu dojo, mas ela o rejeita. Na mesa de jantar, seus pais perguntam se ela encontrou um cara de quem gosta e começam a falar sobre como querem ver seus netos em breve. Ela volta para seu quarto e pensa em como tem tido medo de se apaixonar desde o ensino médio. No dia seguinte, Yukimura pergunta se está tudo bem e ela diz que quer consultá-lo sobre algo. Ela diz que sua amiga acabou de ser confessada por alguém com quem nunca falou, mas o cara se apaixonou por ela à primeira vista. Ela continua revelando como se sente através da desculpa de uma amiga, e diz que a amiga falhou miseravelmente uma vez, por isso ela tem medo de se apaixonar novamente. Yukimura decide transformar toda a situação em uma equação, e Kanade se pergunta por que ela sequer se incomodou com o cientista. Ele lhe diz para dar os valores numéricos para que ele possa resolver a equação, mas Kanade diz que não pode colocar os sentimentos de seus amigos em números. Ela envia a Shikijou uma resposta atrasada, e sugere que eles deveriam se tornar amigos primeiro para que pudessem se conhecer. No dia seguinte, os dados do mangá chegam e eles leem as provas de amor enviadas por diferentes pessoas. Kosuke começa a lutar enquanto percebe que a maioria desses pontos prova que ele ama Ibarata e, um após o outro, eles leem diferentes tipos de amor, com diferentes emoções. Isso faz com que todas as pessoas presentes, exceto Ibarata, percebam como o amor tem muitas variedades, mesmo que algumas correspondam à sua própria situação. A sala fica muito brilhante com a luz do amor saindo da tela, e Yukimura diz que precisam investigar esses dados profundamente. No dia seguinte, Rimuro diz que as coisas teriam sido mais fáceis se todos os diferentes amores tivessem algo em comum, e ela diz a Yukimura que descobriu algo. Yukimura pergunta a ela sobre sua descoberta, e ela diz que está apaixonada por ele. De alguma forma, toda a cena parece familiar. Ele pede para ela provar, assim como antes, e ela o leva para um encontro. Mas, mesmo até o fim, Yukimura não percebe como ela está tentando provar isso. Ele sente vontade de beijá-la depois de vê-la coletar uma amostra de saliva, mas se controla. Ele pergunta por que ela os levou para um encontro, e ela revela que as provas de amor que eles obtiveram das pessoas eram muito diversas, mas ela encontrou uma coisa em comum: cada pessoa decidiu quem amava por conta própria. Isso faz o cérebro de Yukimura se abrir, pois ele percebe que o que ela está dizendo é verdade, e ele cria a primeira definição de amor, que é que uma pessoa deve reconhecer que ama. A viagem de volta é silenciosa enquanto Yukimura pensa em como ele deu uma palestra a Kanade, mas falhou em perceber isso ele mesmo, e Rimuro pensa em como a pesquisa deles terminaria quando ela admitisse seu amor por ele. Ela se pergunta se deve permanecer em silêncio para que possam continuar pesquisando para sempre, e isso a faz chorar. Ela toma sua decisão e declara que ama Yukimura, e ele decide usar a equação que fez para Kanade para descobrir se ele ama Rimuro de volta. Ele declara todas as emoções negativas e positivas em relação a ela, o que faz Rimuro chorar ao ouvir todas as emoções positivas que ele tem por ela. Ele finalmente percebe que também a ama, então declara seu amor também, o que marca o fim de sua pesquisa sobre o amor. Eles ficam constrangidos depois disso, e Rimuro pergunta se ela pode se apoiar nele de vez em quando sem a base da pesquisa. Ela decide repetir suas palavras de uma maneira mais nerd, enquanto apresenta um contrato formal com um raciocínio científico por trás de seu pedido, e Yukimura diz que 1 minuto funcionará, mas eles deveriam fazer 2 minutos para lidar com quaisquer circunstâncias imprevistas. Ela o abraça enquanto ele está tagarelando e começa a beijar suas bochechas. Ele fica envergonhado e a afasta na marca de 1 minuto antes de sair. Kosuke e Kanade ficam sabendo disso no dia seguinte, e Kosuke celebra o novo começo deles como um casal. Mas Yukimura diz que eles ainda estão pesquisando sobre como quantificar o amor. Ele explica que eles determinaram que se amam, mas ainda não sabem se amam no nível de um casal, então pesquisarão sobre como quantificar o amor. Kosuke percebe que, de acordo com a definição deles, ele não está apaixonado por Ibarata até que ele diga isso, o que o faz celebrar novamente, causando-lhe ferimentos nas mãos de Ibarata. Kanade pensa em como eles são bobos, já que ainda não estão namorando, e ela vê Rimuro sorrindo, o que a faz perceber que continuar a pesquisa os deixaria mais felizes. No dia seguinte, Kanade revela a Rimuro que Shikijou a convidou para sair, e a gênio adivinha que é como um encontro. Rimuro diz que gostaria de usar o encontro deles para a pesquisa, mas diz que não quer atrapalhar o encontro, e Kanade sugere que ela e Yukimura podem segui-lo secretamente. Yukimura entra na sala depois de ouvir toda a conversa e declara que eles usarão a fórmula que ele criou, chamada Poder do Amor de Kanade, no próximo encontro. Ele repete o passado de Kanade e diz que usará isso como base para atribuir um valor de amor. Kanade fica envergonhada por ter contado a ele seu passado enquanto estava bêbada, e Kosuke declara que seu amor por Eika, após 3 horas observando-a, é de 16 Poder do Amor de Kanade. Kanade é contra ser usada como base para medir o amor, mas é chantageada emocionalmente depois de ver o quão feliz Rimuro está, então ela foge. O encontro começa, e Kanade se pergunta se convidá-los para um encontro duplo secreto foi uma boa ideia. Shikijou aponta que há muitos casais hoje, e Kanade percebe que algo está estranho. Ela usa o banheiro como desculpa para falar com os cientistas malucos. E eles revelam que trouxeram 10 casais que seguirão cada movimento de Kanade e Shikijou, para que dados relativos possam ser coletados. Kanade não tem escolha a não ser continuar, então ela volta para seu encontro e eles vão às compras, onde o resto dos casais também começa a ter um momento meloso. Yukimura e Rimuro deduzem que o grande número de casais na loja aumentou o poder de flerte no ambiente, o que levou a um aumento na frequência cardíaca normalmente elevada.
Rimuru também começa a sentir-se um pouco atrevida, mas Yukimura a avisa para não cair no poder da paquera. E Kanade tenta ignorar todas as bobagens que ouve ao fundo. Kanade, sem querer, esbarra em alguém ao sair da loja e percebe que é o mesmo professor por quem ela se apaixonou. Ela foge, mas age normalmente depois de um tempo, contudo, continua a pensar em como deveria agir de forma comum, assim como os casais ao redor. Yukimura explica que as pessoas seguirão a multidão quando estão nela, o que é conhecido como efeito manada, e Rimuru começa a se aconchegar a ele, que tenta afastar os seios dela. Ela o repreende por pensar tanto nos seios dela, e ele percebe que ela está apenas usando o efeito manada como desculpa para se aconchegar a ele. Chris surta ao perceber que Suyu também pode despertar devido ao efeito manada, mas acaba beijando-a, o que a desperta. O amor está no ar, e Kanade percebe o quanto de amor a cerca. Shikijo pergunta se ele fez algo errado, pois ela não parece normal, e isso a deixa tensa. Ela diz que não estava se sentindo bem, então deveria voltar para casa. Ela lhe diz que não foi culpa dele antes de partir e sugere que eles deveriam ir a outro lugar na próxima vez. Shikijo diz que vai mandar uma mensagem e ela vai embora depois disso. No dia seguinte, Rimuru repreende Yukimura por querer continuar o experimento mesmo depois de ver o rosto de Kanade enquanto ela saía, e o chama de idiota denso. Ela sai e ele a segue, então ela pede que ele lhe dê o tempo de inclinação permitido. Eles se abraçam e Yukimura se deixa levar pelo clima, concordando em encerrar o experimento. Enquanto isso, Ibarata fica irritada quando Yamamoto continua a segui-la e começa a reclamar sobre como as pessoas não entendem seu amor por mangás. Eles entram na sala e veem Kosuke em preto e branco, o que faz Yamamoto perceber que sua angústia não é nada comparada à dele. Ele revela que participou do experimento do casal maluco junto com Eika, mas só recebeu olhares estranhos das pessoas ao seu redor. Ele reclama sobre como as pessoas nunca entendem seu amor por 2D, e Yamamoto se identifica com ele, pois sente o mesmo. Ibarata consegue motivar os soldados desanimados ao apresentar uma teoria boba, o que faz Kosuke declarar que encontrará a porcentagem de pessoas no mundo que amam 2D tanto quanto ele. Yamamoto também decide ajudá-lo, e antes de partir, Ibarata avisa Yamamoto para não tentar nada engraçado com Kosuke. Enquanto isso, Rimuru diz a Kanade que a ama e explica que o ama como amigo, mas ela começa a entrar em pânico. Ela começa a tagarelar sobre diferentes teorias, e Kanade percebe que Rimuru está tão preocupada com ela e tão desesperada que é por isso que está em tanto pânico. Ela fica emocionada ao pensar que alguém gosta tanto dela e abraça Rimuru, que lhe pergunta o que aconteceu. Ela está prestes a desabafar quando Yukimura entra na sala e declara que são dados valiosos que ele precisa anotar, então Rimuru o atinge novamente por ser tão tolo. Eles se sentam e Kanade revela como sempre foi treinada no dojo de seu avô, o que fazia seu corpo se mover instintivamente às vezes. Ela conta que se apaixonou pelo seu professor de matemática no ensino médio, e ele continuou a ensiná-la matemática sozinho, mesmo depois de rejeitá-la. Ela não parou de se esforçar pelo relacionamento proibido, e lenta mas seguramente eles estavam se aproximando. O professor tropeçou acidentalmente enquanto corria atrás de Kanade de forma brincalhona, e o corpo dela, instintivamente, aplicou um arremesso de ombro no pobre homem. Ele caiu na calçada, inconsciente e quase morto, enquanto a multidão se reunia, comentando como Kanade era forte, parecendo um gorila, por derrubar um homem com tanta facilidade. Ela diz que esse incidente se tornou seu trauma, e que ela só queria ser uma garota normal. Então tentou agir normalmente no encontro anterior, mas falhou. Yukimura questiona qual é a definição dela de normal, e explica que tentar viver com base no normal significa não ter intenções próprias. Ele diz que tal pessoa não passa de uma casca vazia, e chama isso de uma forma de vida deplorável. Ela o repreende e diz que nem todo mundo pode ser como ele, que permanece calmo, não importa quantas pessoas o chamem de estranho. Ela diz que não há nada de errado em tentar se misturar com o ambiente, e que não se importa em se anular apenas para se encaixar. Yukimura diz a ela para continuar vivendo a vida inteira assim, se quiser, e ele sai da sala. Kanade tenta agir normalmente no segundo seguinte e pede desculpas a Rimuru por perder a compostura, mas Rimuru pede que ela não se esforce tanto. Kanade diz que está bem, e Rimuru percebe que Kanade sempre tentou agir assim. À noite, Kanade se pergunta por que gritou com Yukimura e recorda como sempre ouvia a palavra normal quando era pequena, então tentou preencher os critérios do que era normal. Ela viu como as pessoas que não eram normais eram tratadas e enfrentou o mesmo depois de machucar seus professores, pois rumores se espalharam de que ela estava namorando ele. Ela continuou a agir normalmente mesmo depois daquele incidente e volta à realidade, pois está no meio de um encontro com Shikijo. Ela pergunta por que ele quis sair com ela e ele começa a explicar como ela é sua mulher ideal, digna e cheia de coragem durante sua apresentação, o que o fez se apaixonar por ela. Ele corre para pagar a conta depois de se levantar, enquanto Kanade pensa que ela não é realmente o tipo dele, mas sim apenas uma casca vazia sem livre-arbítrio. Eles vão a um fliperama e experimentam um jogo de soco, onde ela bate o recorde. Shikijo se apaixona ainda mais por ela depois de ver sua força, mas tudo isso é apenas sua imaginação, pois ela não soca a máquina de forma alguma para poder continuar seu ato de garota normal. No dia seguinte, Ikeda anuncia que o Festival Mitsumi está chegando, então o laboratório Ikeda também precisa apresentar algo. Rimuru pensa em como pode aproveitar o festival com Yukimura, mas decide se conter ao pensar na vida amorosa de Kanade. Ikeda pergunta o que eles deveriam apresentar este ano e Kosuke sugere que eles deveriam fazer um Aikimuseum. Então Ikeda pergunta a Kanade se ela tem alguma ideia. Ele sugere que eles podem usar na pesquisa anterior dela para criar uma rota durante o Festival Mitsumi, que será mais eficiente para um encontro. E Yukimura diz que também tem uma ideia. Ele afirma que o vermelho provou ser mais atraente em mulheres. Então ele usará o festival para pesquisar como diferentes roupas afetam a sua atratividade. Ele mostra fotos de Rimuru em diferentes cosplays. E ela fica envergonhada porque não sabia que as fotos seriam usadas assim. Kosuke o chama de um deus em sua arte, e eles discutem qual cosplay fica melhor.
Kanade também se levanta e sugere que eles podem adicionar Kanade com roupas de aeromoça. Ele diz que preparou vários trajes para sua pesquisa e os visitantes também os usarão, assim como os membros do laboratório. Ibarata se junta e diz que conhece vários cosplayers que podem fazer penteados criativos e maquiagem. Rimuro é contra a ideia, mas Ibarata a convence imaginando quais cosplays Yukimura estará usando. Então Rimuro também se anima. Ikeda diz que eles usarão todos os 3 temas, que podem ser classificados como o maior romance. Yukimura nomeia o evento deles como Ilha do Amor, Amor, o que absolutamente não soa como o nome de um distrito da Luz Vermelha, e Kanade se pergunta se deveria convidar Shikiju também. Yukimura olha, e à noite liga pra Chris e lhe pede um favor. Yukimura diz que os resultados dos testes mostram potencial, e então começa a sair para dar aulas particulares a Haruka. Quando Rimuro descobre que ele está ensinando uma estudante do ensino médio, ela o chama de... Haruka chega tarde em casa e é repreendida por seu pai, professor Kagurano, por ser uma preguiçosa e inútil. Ela desabafa sua frustração com Yukimura, que a ignora como de costume e lhe dá um problema para resolver. Ela consegue resolvê-lo facilmente, e mais uma vez começa a criticar seu pai, o que deixa Yukimura irritado. Então ele começa a falar sobre como o professor contribuiu tanto para a ciência. Ela então começa a importuná-lo para que revele seu problema de vida amorosa, o que ele mais uma vez ignora. Quando ele está saindo, o professor lhe pede uma atualização e começa a criticar Haruka por ser uma tola sem cérebro. Haruka também ouve enquanto Yukimura dá uma palestra ao professor sobre uma série de experimentos que provaram que uma criança se torna excepcional ou tola com base no que lhe é dito por seus colegas. Ele então repreende o professor por sufocar a inteligência de Haruka e se desculpa com ele pelo desabafo. Ele se despede. Mais tarde o festival Mutsumi começa, no qual Kanade, vestida de empregada, faz rondas do lado de fora para evitar qualquer interação com Yukimura. Em nome do experimento, Ibarata convida suas caloras do ensino médio, a dupla Kurakira, para o festival que por acaso são cosplayers famosas. E Kosuke começa a babar como um cachorro quando descobre isso. O primeiro experimento envolve Yukimura se transformando em uma garota, mas ele se recusa categoricamente. Então Rimuro lhe fala sobre os benefícios do experimento e como ele ficará bem, apesar de qualquer vestimenta. Ele concorda com o experimento e as garotas Kurikira o preparam e o vestem com perfeição. Ele percebe que caiu em algum tipo de armadilha, mas quando elas terminam com ele de repente se transforma em uma garota atraente com altos pontos de aura. Rimuro o abraça, dizendo que não se importaria de ficar com ele, enquanto Kosuke, que sempre é incapaz de controlar seus impulsos diante de garotas fofas, diz a ele que ele parece realmente fofo. Até ele começa a sentir que está mudando, mas sai do cosplay e o pesadelo para. As garotas Kurikira decidem fazer sua mágica em Rimuro em seguida. Enquanto isso, Haruka também chega ao festival e encontra Rimuro vestida de policial. Ela percebe que Rimuro está segurando um cartaz do laboratório Ikeda e revela a ela que é aluna de Yukimura. Ela então começa a falar sobre como uma perdedora burra como ela nunca poderá frequentar a universidade. E Rimuro a leva para um passeio onde elas encontram a palestra do professor que também é um ganhador do prêmio Nobel. Ele faz uma apresentação maluca sobre o espaço e até o professor Ikeda comenta que nunca poderá competir com ele. Ambos visitam a barraca de Tsui em seguida, onde ela vende afrodisíacos e afirma que funciona muito bem, mas Rimuro a impede de vender tal coisa para Haruka. Ambas se divertem passeando pelo festival, e mais tarde Rimuro leva Haruka ao seu laboratório, onde até lhe dá seu próprio jaleco como presente. Ela a assegura de que ela certamente entrará na universidade se Yukimura estiver ensinando-a o que realmente motiva Haruka, e ela corre para casa para começar a estudar. Mais tarde, Haruka estuda em seu tempo livre, o que seu pai acha um pouco suspeito, e ela revela a ele como quer entrar na universidade dele. Kanade pensa em como Yukimura a chamou de casca vazia, pois ela concorda com as palavras dele, e Shikiju chega naquele momento. Ele se desculpa por não ter vindo no primeiro dia, e eles seguem para o festival. Chris entrega um USB a Yukimura, que afirma que tudo foi montado. Yamamoto decide visitar o evento de cosplay dos laboratórios Ikeda, onde ela testemunha o santo graal de Kosuke vestido de noivo, e ele explica que deseja se casar com Eika um dia. Eles testemunham a lendária e humilde Ibarata vestida de noiva, e ela explica que os cosplayers a forçaram a usar o vestido de noiva. Kosuke pensa em como parece que eles estão se casando, e Yamamoto também se veste de noiva. Ela começa a agir como uma noiva, e pergunta a Kosuke se ele gostaria de se casar com ela, mas Ibarata a impede. As fantasias de Kosuke são realizadas enquanto ele testemunha garotas brigando para se casar com ele. Os cosplayers revelam que ninguém estava usando os vestidos de noiva devido à superstição de que usar um vestido de noiva atrasa o casamento de uma pessoa, mas a investigação da noiva desmascara essa teoria. Ibarata pergunta por que ela quer tanto se casar, e ela começa a enlouquecer sobre as dificuldades de uma garota solteira se aproximando dos 30. Ela pergunta a Kosuke se ele gostaria de se casar com ela, com sangue caindo de seus olhos, então ele foge, e ela o persegue. Ele finalmente consegue despistá-la depois de um tempo, e Ibarata aparece diante dele. Uma garotinha os olha e se pergunta se eles estão se casando, mas Kosuke está prestes a quebrar os sonhos dela. Então Ibarata diz que sim. Ambos então fazem uma cerimônia de casamento falsa, na qual até jogam um buquê, mas não se beijam, enquanto Kosuke continua se sentindo nervoso. Mais tarde, enquanto ambos relaxam, Kosuke continua pensando na atitude dela, e assim que Ibarata se levanta, Yamamoto vem por trás dela e a empurra em Kosuke, o que faz com que ambos se beijem acidentalmente. Ele começa a se sentir nervoso, mas Ibarata minimiza o acidente e o chama de estudante do ensino médio por reagir tanto. Ela então se afasta, deixando-o para trás, sentindo todo tipo de coisas estranhas. No entanto, ela se dirige para um lugar isolado e então pensa no beijo, sentindo-se envergonhada também. Quando a noite chega, o professor Ikeda se reúne com seus amigos professores e Rimuro também nota Kanade e Shikiju, mas decide não os incomodar.
Shikijou convida Kanade para o festival de sua universidade, ao qual ela concorda animadamente. Quando ele vai buscar comida, Yukimura chega e diz a Kanade como deve ser horrível ser tão obediente o tempo todo. Ela lhe diz que preferiria morrer a ser uma nerd certinha como ele, e Shikijou os interrompe. Kanade lhe diz que não conhece Yukimura, então ele a arrasta para longe. Enquanto isso, ela pensa em como Yukimura discutiu com ela para o bem dela, enquanto Rimuru se aproxima de Yukimura, e ambos seguem para assistir à exibição do professor Kihori. Shikijou pergunta a Kanade se ela gostaria de sair com ele novamente, o que a faz pensar que isso deixaria todos ao seu redor felizes. Mas ela ainda acaba dizendo não a ele. Isso desliga seu interruptor psicopata, então ele começa a importuná-la e a perguntar por que ela diria não. Shikijou começa a ficar ainda mais descontrolado enquanto perde a cabeça, enquanto outro professor revela ao professor Ikeda como Shikijou é um estudante com um passado problemático. Kanade o derruba, então ele se aproxima dela e a eletrocuta, o que a deixa inconsciente. Ela acorda amarrada, e o amigo bandido de Shikijou lhe diz que ela foi sequestrada. Um deles, chamado Taku, tenta tocá-la, mas Shikijou o eletrocuta e começa a espancá-lo até deixá-lo em pedaços. Seus amigos o param, embora também sejam descontrolados como ele, e ele revela sua triste história de infância. Seus pais pareciam muito normais e respeitáveis para o mundo, mas costumavam espancá-lo todos os dias. Ele lhe diz que queria parecer normal por fora e que é culpa dela ele ter se tornado assim, o que a faz começar a duvidar de si mesma mais uma vez. Levando essa bobagem Sigma a outro nível, ele a convida para sair novamente, mas ela de repente começa a desmoronar e a gritar que não é normal. Ela chora que sempre acaba dizendo coisas ruins para as pessoas próximas a ela, e que ama Yukimura, mas ele a rejeitou. Shikijou começa a perder a cabeça novamente, e seus amigos até zombam dele por ser rejeitado. Eles o aconselham a forçá-la, e até começam a se aproximar dela, mas de repente Yukimura invade o local. Ele revela que ouviu todos os detalhes do amigo do professor Ikeda, e com base nos dados da área sobre pontos isolados, decidiu vir para cá. Shikijou lhe diz que Kanade é sua garota ideal e que ele pretende reformá-la, já que ela não está agindo normalmente, então Yukimura pega seu laptop e começa a fazer uma apresentação para todos sobre a Kanade normal. Ele mostra a todos o seu genoma e até revela a Kanade que testou a saliva dela, o que revelou como todas as suas características pertenciam apenas a ela, tornando-a, afinal, uma pessoa normal. Ele então mostra a ela um vídeo de seu professor do ensino médio, Takahashi, por quem ela tinha uma queda, onde ele assume a responsabilidade pelo acidente que aconteceu com ela. O vídeo então mostra depoimentos de todos os membros do clube Ikeda, dando suas observações sobre Kanade. E Ibarata até diz que Kanade é bastante normal, considerando a população média insana do clube. Enquanto Yukimura chega à sua conclusão em sua apresentação, os bandidos começam a espancá-lo. Ele ainda consegue concluir sua apresentação e pergunta a Kanade se ela agora entende que o conceito de ser normal difere para cada um. Os bandidos o espancam novamente, então ele tira um tubo de ensaio. Ele lhes mostra o conjunto de fluidos de laboratório que trouxe consigo e revela como pode dissolver a pele deles se cair sobre eles, o que faz seus cérebros de macaco entrarem em pânico. Ele avança sobre eles e até joga o tubo de ensaio neles, o que os faz sair correndo instantaneamente. Ele então derruba Shikijou e ameaça derramar coisas nele também. Então Shikijou começa a falar sobre como ele está vivendo um doce romance com Kanade. E Yukimura lhe diz que, assim como sua apresentação durante o acampamento de treinamento, que foi toda uma exibição, ele é podre por dentro. Ele então joga nele, o que o faz urinar nas calças, mas acaba sendo água. A polícia chega e captura os bandidos que estavam fugindo. Yukimura começa a desamarrar Kanade e lhe diz para pelo menos agir como ela mesma no laboratório Ikeda. Ele continua a tranquilizá-la, o que a deixa toda emocionada, então ela o derruba e começa a gritar com ele sobre tudo. Rimuru também observa tudo isso e a deixa feliz ver que ambos finalmente se reconciliaram. Mais tarde, Rimuru revela a Yukimura que Kanade também se apaixonou por ele. Ela então diz a Kanade para não se preocupar, enquanto Kosuke também lutava para jogar bem seu jogo, o que faz Ibarata provocá-lo. Rimuru então anuncia o início de um experimento que testará quem ama mais Yukimura e quem é mais amado por Yukimura em troca. O laboratório Ikeda algum dia chegará a uma conclusão sobre seu experimento de amor. Comente suas ideias abaixo e inscreva-se no canal para mais conteúdo.